Capítulo 948. Do ponto de vista de Audrey, a situação atual do Senhor Mundo não era ele sofrendo de uma doença mental, nem perto de levá-lo ao estado de perda de controle. Foi porque seu objetivo na vida e o significado de sua existência foram destruídos. Isso o deixou com uma barreira psicológica que só precisava de orientação. Depois que ela o ajudasse a estabelecer uma meta de curto prazo, permitindo-lhe encontrar sentido na vida, o problema seria lentamente resolvido. Na escuridão serena e silenciosa, Audrey ouviu German Sparrow responder com uma voz profunda do outro lado da parede: não. Como esperado, Audrey não ficou surpresa ao perguntar: então ele procurou as últimas palavras de sua família? Ele procurou pelo túmulo deles? Ele tentou descobrir o motivo do sono profundo? O corpo espiritual atrás da parede pareceu desaparecer por alguns segundos, pois não havia um único som. Depois de um momento, a voz rouca continuou: não, ainda não. Ainda não. Isso significa que é uma possibilidade no futuro? Audrey sentiu-se aliviada ao sentir claramente que o estado emocional de German Sparrow não era tão pesado e sombrio como antes, sem qualquer interesse em nada. Ele tinha um certo nível de motivação e um pequeno senso de urgência. Ele ainda estava em um estado de confusão. Aproveitando a oportunidade, Audrey lançou acalmar novamente. Os efeitos foram muito melhores do que antes. No mínimo, ela acreditava que o Senhor Mundo havia usado esse ímpeto para escapar do abismo da tristeza e da depressão, retornando ao estado de desânimo de uma pessoa normal. Depois disso, Audrey não insistiu em como encontrar pistas ou investigar, pois isso poderia trazer alguma resistência. Ela acenou com a cabeça no quarto escuro de maneira natural e disse: sim, há muitas coisas para fazer e muitas coisas que precisam ser corrigidas. Talvez você tenha a chance de conhecer alguém da mesma linhagem? Talvez um membro da família dele não tenha morrido de idade ou tenha acabado vivo até hoje por algum motivo. A razão pela qual há sentido na vida é por causa de suas infinitas possibilidades. No processo de busca, certifique-se de não perder o que está ao seu redor. A vida não é apenas uma rua de mão única. Existem muitos ramos e becos. Se apenas uma possibilidade existisse, quão chato seria? Você deve saber como abordá-las, ampliar seus horizontes e descobrir. Esforçando-se para lembrar todas as palavras adequadas que leu nos livros, Audrey de repente pensou em algo enquanto sua voz suavizava significativamente. Além disso, não use essa máscara grossa. As mais finas e transparentes não importam porque todos usam máscara ao interagir com outras pessoas. Ninguém gosta de expressar diretamente seus segredos relativamente privados aos outros. É ao mesmo tempo uma forma de se proteger e também uma forma de respeitar os outros. Quando o Senhor Mundo tem um certo número de amigos, um novo significado na vida será formado naturalmente. Audrey acrescentou interiormente, mas no final das contas ela não disse isso em voz alta. Ela acreditava que o tiro poderia até sair pela culatra. Sem surpresa, German Sparrow ficou em silêncio novamente, aparentemente ainda confuso. Depois de alguns segundos, uma voz que não era tão rouca soou novamente. Obrigado por me endireitar e pelo seu tratamento. Não, tudo isso é resultado da força dentro de você, respondeu Audrey seriamente. Ela lançou um acalmar final para confirmar que o estado mental do Senhor Mundo estava de volta ao normal e que não haveria recaída. Ela então ouviu German Sparrow dizer: vamos terminar aqui por hoje, ok? Audrey ajustou seu tom e respondeu rapidamente: claro. Não é um problema sério. Posso fazer outro acompanhamento sempre que você estiver livre na próxima semana. Além disso, se for possível, faça algum remédio para estabilizar seu estado mental. Tome por 7 dias consecutivos.
Os ingredientes são 10 gramas de camomila em pó, 5 gramas de alecrim em pó, 10 ml de extrato de erva cidreira. Durante este período, não reduza o consumo de sobremesas e tente relaxar de forma adequada. Na sala escura e silenciosa, ela apoiou-se na parede com as mãos e levantou-se lentamente. Neste momento, a voz de German Sparrow atravessou a parede. Qual é a taxa de consulta? Audrey colocou uma das mãos na parede e virou a cabeça, pensativa. Espere até eu conseguir a fórmula da poção para a sequência 5 do caminho do espectador. Talvez eu precise que você me ajude a encontrar os ingredientes. Se os alquimistas da psicologia me fornecerem os ingredientes, HMM. Ela curvou as pontas dos lábios e disse: quando você retornar do continente sul para Backlund, lembre-se de me trazer alguns dos produtos locais como presente. Um caixão de transporte super luxuoso e leve que pode ser carregado por 8 pessoas. Do outro lado da parede, Klein sentiu uma vontade inexplicável de satirizar. Ele então se levantou enquanto se agarrava à parede e mandou a senhorita Justiça de volta ao mundo real. Com um aceno de mão, a sala desapareceu. Ele voltou ao lugar de honra na longa mesa de bronze e sentou-se no assento pertencente ao louco. Na frente dele, estavam as cartas de blasfêmia do Imperador das Trevas, do Tirano e do Sacerdote Vermelho à direita. À esquerda, estava a fome rastejante, que Leonard Mitchell havia enviado de volta através da senhorita Mensageira Reinette Tainiker. Devo à senhorita Mensageira 10.000 moedas de ouro de novo. Klein retraiu o olhar e ergueu a mão direita para esfregar as têmporas. Para evitar que Insizanguil escapasse pelo mundo espiritual, ele já havia se comunicado com Reinette Tainiker antes de fazer planos para o assassinato. Ela estava encarregada de afugentar todas as criaturas do mundo espiritual ao redor da Praça do Reavivamento, em troca das novamente 10.000 moedas de ouro. A única coisa que o pegou de surpresa foi que 008 era mais assustador do que ele imaginava. Com Insizanguil sofrendo da maldição da divindade, e com o rei dos anjos Adam tendo-o drenado, sua primeira tentativa foi capaz de atrair uma criatura desconhecida que pudesse passar pelo selo de Reinette Tainiker. Se não fosse pelo forte espírito de Dali e Simone canalizando e assinando um pacto, Insizanguil poderia muito bem ter escapado. É claro que, enquanto estava sob a maldição da divindade, mesmo que Insizanguil conseguisse escapar, havia uma grande chance de ele encontrar outros infortúnios, como ser jogado pela criatura desconhecida para algum lugar mais perigoso, ou causar-lhe dano direto. No entanto, isso não estava sob o controle de Klein. Ao pensar que estava novamente endividado com 10.000 moedas de ouro, Klein sentiu uma dor de cabeça, mas seu estado mental estava muito melhor. Depois de ver o casulo acima da nuvem cinzenta e a porta de luz além da escada de luz, ele sofreu um choque que foi como se um rio tivesse rompido suas margens. Ele sentiu que todas as suas expectativas haviam sido destruídas. Como resultado, sua visão de mundo, visão de vida e valores desmoronaram, fazendo com que todo o seu ser caísse em um estado turvo, como se ele fosse um zumbi ambulante. Felizmente, ele ainda tinha o desejo inato de viver e procurou sua psiquiatra particular, a senhorita Justiça Audrey, a tempo de tratamento. URF. Klein exalou e se forçou a voltar seus pensamentos para os casulos. E pela cena que viu, sua primeira reação foi: uma existência de nível extremamente alto ou artefato selado usou diferentes meios para capturar um grande grupo de pessoas da Terra ao mesmo tempo. Aqui, houve pessoas que usaram o ritual de aumento da sorte, outras compraram estranhas placas de prata ou tiveram seus telefones atingidos por algum vírus estranho. Então,
Esses transmigradores tiveram suas almas seladas dentro do casulo e ficaram pendurados acima da porta da luz, aguardando uma determinada oportunidade antes de serem enviados ao mundo real. Com base na observação de Klein, a porta da luz não tinha nenhuma inteligência. Estava operando com base em puro instinto. Isso também significava que, desde que as condições fossem atendidas, catalisaria um casulo e entregaria a alma dentro do corpo de um alvo específico. Com base nas circunstâncias atuais, Klein supôs que provavelmente havia duas condições que precisavam ser atendidas. Primeiro, não deve haver nenhum outro transmigrador ativo, ou o transmigrador deve ser considerado fracassado ou falecido. Segundo, a chamada de um determinado objeto, item ou ritual. Por exemplo, Klein Moretti seguiu o caderno da família Antigonos para realizar aquela adivinhação sombria. Quanto ao resto, é impossível saber. A menos que eu encontre o conteúdo correspondente no diário do imperador Rosselli. Juntando tudo o que sei, minha teoria atual deveria estar muito próxima da verdade. Isso tornará mais fácil explicar por que, apesar de sermos da mesma época do imperador na Terra, com menos de um ano de diferença entre nós, nossa entrada no mundo real foi separada por pouco mais de 200 anos. É porque transmigramos ao mesmo tempo, mas fomos liberados em épocas diferentes. Antes de entrar no mundo real, quem sabe há quanto tempo estamos dormindo? Um irmão e um vizinho? Klein recostou-se na cadeira enquanto seus olhos brilhavam antes de ficarem sombrios novamente. Esta foi uma hipótese que ele propôs com base nas condições da Porta da Luz, na sua situação e no diário do imperador. Claro, isso não significava que não houvesse outras possibilidades. No momento, Klein simplesmente não conseguiu encontrar evidências para apoiá-las. Por exemplo, um casulo pode representar a vida de um transmigrador, mas isto estava em contradição com a própria recuperação de Klein ou com a falta de mudança no seu corpo espiritual. E se a sua hipótese não fosse muito diferente da verdade, isso significava que ele havia deixado a Terra, transmigrando por pelo menos 200 anos ou mesmo milhares de anos. Mesmo que encontrasse o caminho e o método para voltar à Terra, ele não seria capaz de retornar ao lugar que chamava de lar. Comparada com a distância, a barreira do tempo o deixou ainda mais desesperado. Esta foi a razão pela qual o estado mental de Klein entrou em colapso instantaneamente. Voltar para casa sempre foi seu objetivo final. A senhorita Justiça está certa. Ainda há muitas questões a serem resolvidas e investigadas. Qual o significado de pendurar tantos transmigradores atrás da Porta da Luz? Qual é o objetivo disso? Quem configurou tudo naquela época? Quantas pessoas foram puxadas para cá? Para onde foi a outra pessoa? O celestial digno do céu e da terra? Klein se esforçou para se concentrar no pensamento, a fim de encontrar um novo objetivo para o futuro. Infelizmente, ele só conseguiu se aproximar da porta de luz e não tocá-la. Ele foi incapaz de tocá-la, agarrá-la ou até mesmo inspecioná-la cuidadosamente. Ele não tinha meios de fazer nenhum estudo para receber qualquer informação direta. Eu deveria considerar encontrar pistas do mundo real. Além disso, como alcançar a sequência 4 me permite alcançar aquela nuvem cinza e ver a porta da luz, haverá outra mudança qualitativa na sequência 2. Serei capaz de obter controle sobre a porta de luz quando isso acontecer, permitindo-me descobrir a verdade? Fui afetado pelas 7 luzes, pela deusa e pela atitude de Arrodes. Quase me imaginei o verdadeiro dono da névoa cinza e acredito que sou um grande mestre acima do mundo espiritual. Agora, pelo que parece, sou apenas uma cobaia que foi jogada ao chão aleatoriamente. Assim que eu falhar, o próximo transmigrador aparecerá.
Klein pensou enquanto batia na borda da longa mesa de bronze. Ele estava bastante curioso sobre outro ponto. 3 casulos quebrados, um representando a si mesmo e outro representando o imperador. Então quem era o terceiro? Nota: 1. Quer dizer sua personalidade fria. Ponto.